Com amor no coração estamos aqui, a certeza de que operando Ele, o Senhor, ninguém impedirá. Amém, gente? Vamos crer, vamos ficar firmes, que operando o Senhor, ninguém há de impedir, tá bom? Nós estamos falando numa série de mensagens sobre o Espírito Santo, e hoje não vai ser diferente. Nós precisamos desse Espírito bendito, que foi prometido ali para nós, para a igreja do Senhor. E nós vimos semana passada que a igreja, ela seguiu as estratégias do Senhor Jesus. Antes da ascensão de Jesus aos céus, Jesus aparece para os discípulos, e nós vimos semana passada, e ordena que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas para que esperasse a promessa do Pai. Qual promessa? Atos 1:8. Abre aí. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aí nós vimos no versículo 14, semana passada, todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica. Não foi isso? Nós vimos semana passada isso. Então nós vamos hoje destrinchar um pouquinho essa promessa de Deus. Mas antes de destrinchar, lembrando, para que o Espírito Santo descesse, como desceu ali no capítulo 2, nós vimos, aquela igreja precisou cumprir aquilo que Jesus havia dito, seguir a orientação do Senhor, para que não se ausentassem de Jerusalém. E eles permaneceram unânimes em oração. Então são duas coisas que nós devemos fazer diário: permanecer na palavra do Senhor, devemos orar diariamente. São duas coisas que não pode faltar na minha, na sua, na nossa vida, independentemente de qualquer coisa, da situação, da adversidade. Nós temos que permanecer na palavra e ter uma vida de oração. Não adianta eu vir aqui falar para você, pessoal, coma do pão ázimo, beba do cálice de água, que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu não posso fazer isso. É um ato de fé, sim ou não? Sim. Mas antes do ato de fé vem a palavra. Antes do ato de fé vem a minha posição na palavra de Deus. Eu não posso me ausentar dela. Eu tenho que permanecer firme em oração, ou seja, em um contato diário com Deus. Não fuja dessa regra, amém? Não porque o pastor vai entregar o óleo, porque o pastor vai entregar a rosa, porque o pastor vai entregar a água, porque o pastor vai entregar uma vassoura para varrer todo o mal. Sem a palavra, Jesus foi claro: sem mim nada podeis. Sem a obediência na palavra, não. Você pode levar 1 quilo de manteiga, 1 quilo de sal, 1 litro de óleo, 1 galão de 5 litros de água, não vai acontecer nada. Nós não podemos nos ausentar da palavra de Deus. Nós não podemos sair de uma vida diária de oração para outras coisas, para o entretenimento, vou assistir a Copa do Mundo. Tem camarada que está assistindo 3, 4 jogos da Copa por dia, mas não fica 1 hora com Deus. Então alguma coisa não está certa com esse tipo de gente. Me perdoe falar isso. Me perdoe. Mas hoje nós vamos estudar o versículo 8. Vamos ler de novo? Mas recebereis a virtude. Tem versão da Bíblia que diz o poder. Alguém tem poder aí na Bíblia? Tem? Está escrito aí, meu amor? Poder? Tá, filhinha? Tá? Então vamos lá. Mas recebereis a virtude, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós vamos trabalhar só nesse versículo hoje, alguns pontos que Deus, eu creio que seja interessante Deus revelar ao meu, ao seu, ao nosso coração. Amém, gente? Em primeiro lugar,
mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja, diga, eu sou a igreja. A igreja não precisa, nós não precisamos de algo, mas precisamos de alguém. Que alguém é esse? E esse alguém é a pessoa do Espírito Santo. Nós não precisamos de algo, nós precisamos de alguém. E esse alguém é o Espírito Santo. Não, eu preciso de algo, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso de algo, pastor. Eu preciso de um emprego, eu estou desempregado, pastor. Não dá, né? Eu estou quebrado, eu preciso de dinheiro, eu estou lascado, eu preciso de recurso, né? Eu estou precisando de algo, sim, não, calma. Mas antes desse algo, você está precisando de alguém. E esse alguém é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, eu e você, já que ele é o poder, né? Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo. Não é o que está escrito aqui? Então nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder, porque sem esse poder, nós não pregamos o Evangelho de Cristo com poder. Sem o Espírito Santo não dá. Não tem poder algum. Então, se eu quero ganhar a minha família para Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Se eu quero ganhar a minha patroa, onde eu trabalho, para Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não há poder no que eu falo. Não há poder na minha pregação. Repito, a igreja não precisa de algo. Diga, eu sou a igreja. Eu e você somos a igreja. Nós não precisamos de algo, nós precisamos de alguém. E esse alguém é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, pessoal. Sem o Espírito Santo, repito, não pregaremos com poder. O que a gente fala não alcança ninguém. Sem o Espírito Santo, eu posso afirmar que nós não viveremos com ousadia. Não seremos ousados, seremos um bando de medroso. Será que eu faço isso? Será que eu arrisco? Meu irmão, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é ousada. A ousadia não falta nesse tipo de gente. Diga glória a Deus. A pessoa fica com dúvida, será que eu devo fechar esse negócio? Será que eu não devo? Eu lembro de um membro lá em Manaus, que eu fui pastor. Acabou de chegar na igreja, se empolgou. Ele vendeu, ele trabalhava no... Como é que chama lá, meu Deus? Me deu um branco, como é que fala? Do Amazonas? Como é que é aquele... parte industrial do Amazonas? Zona Franca de Manaus. Ele trabalhava na Zona Franca de Manaus, era um metalúrgico, trabalhava, ganhava um bom salário. Ele fez um acordo na empresa para abrir um negócio. Perdeu tudo. O cara era torneiro mecânico, foi abrir um restaurante. Quando não há o Espírito Santo, perdemos. Fazemos besteira. É o Espírito Santo que nos guia em toda verdade. Então eu e você precisamos do Espírito Santo, porque ele é o poder. Cheio do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, melhor dizendo, não pregaremos com poder. Sem o Espírito Santo, não viveremos com ousadia. Com o Espírito Santo, tudo muda. Sem o Espírito Santo, nós não testemunharemos com autoridade. Pessoas olharão para nós não seremos as testemunhas vivas que Deus espera que sejamos. Entende, Paulo? Não seremos. Então nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não colheremos os frutos abundantes. Não tem como dar fruto. Eu entendo dessa maneira. O Espírito Santo é o poder, é a virtude. Então nós precisamos desse poder. Você acha que você está precisando de algo? Não, você está precisando de alguém. Esse alguém é a pessoa do Espírito Santo. O algo vem depois. Eu sei que você precisa de algo. Eu também preciso de muita coisa.
De muita coisa da minha vida, mas diga assim, de muita coisa. Eu preciso de muita coisa, sinceramente. Eu sou um ser humano como você, mas antes desse algo que eu preciso desse alguém, que é a pessoa do Espírito Santo. Eu não posso viver sem ela. É o Pai, Filho e Espírito Santo que nos completa. Nós não podemos viver sem essas três pessoas. Claro, nós estamos dando uma ênfase maior no Espírito Santo, porque ele é o Espírito de poder. Aí eu pergunto a você, já que ele é o Espírito de poder, nós vimos aqui, né? Como é que é? E recebereis a virtude, e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre... Levante a mão para o céu, diga, meu Deus, eu preciso da pessoa do Espírito Santo na minha vida, porque sem ela eu não pregarei para os meus entes queridos com poder. Sem a pessoa do Espírito Santo eu não viverei em ousadia. Sem o Espírito Santo eu não vou testemunhar com autoridade. Diga, sem o Espírito Santo eu não colherei frutos em abundância. Amém? Segundo ponto que eu quero chamar a atenção de você aqui. O Espírito Santo é o que mesmo? O poder. Então vamos ver qual o propósito desse poder na nossa vida. Vamos lá? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis o que, pessoal? Testemunhas. E ser-me-eis o que? Testemunhas. Qual o propósito desse poder? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sair dessas quatro paredes. Nós precisamos avançar para ganhar os perdidos. E qual que é a melhor maneira de ganhar os perdidos? É com o nosso testemunho. O pessoal olha para você e fala assim, esse cara aqui era um bandido antes, era um traficante antes, era um prostituto antes. Olha agora, é o Ed Murphy da Igreja da Graça. Deus mudou ele, Deus transformou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. O poder do Espírito Santo atuou na vida desse homem. Então nós precisamos, o propósito desse poder é que sejamos o quê? Testemunha. O bom testemunho, ele converte muita gente. Eu não sei se você se lembra de João 11. Eu lembro até que a minha irmã querida corintiana ali, ela falou, pastor, você não vai terminar a mensagem de João 11? Faltou uma. E é verdade, ela me lembrou. Deus tocou no meu coração, eu mudei. Eu devia ter terminado. Mas eu termino aqui com você rapidamente. Eu lembro que a irmã falou, pastor, essa série de mensagens que eu vinha pregando sobre João, acho que foram umas 15 mensagens. E no último, eu mudei a mensagem, Deus mudou a mensagem e eu deixei passar isso aí também. E eu me lembro que ela me cobrou isso aí muito sabiamente. Não esqueço, não. Quando Jesus vai até o túmulo de Lázaro, em João 11, havia uma multidão de amigos de Lázaro ali em volta. Havia uma multidão chorando a morte de Lázaro. Eles acreditavam que em até 3 dias o morto morria, o espírito ficava, a alma ficava do lado do corpo, o espírito do lado do corpo, e até 3 dias podia voltar para o corpo e ressuscitar. Era uma tradição judaica, é um costume de alguns judeus. Eles estavam vivendo essa expectativa. Jesus chega no quarto dia. Não havia mais esperança. Jesus manda tirar a pedra, certo? E diz, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio. Imita o Lázaro aí, vamos ver, filho, saindo do túmulo. Imita aí, mas com a mão assim, faz igual a múmia, assim, igual a múmia. Ai, meu filho, ajuda eu aí. E o Lázaro saiu do túmulo. Obrigado, Lázaro. E o Lázaro sai do túmulo. Quando Jesus manda desatar ele, que estava cheio de lenços, faixas. Quando os judeus viram aquilo, a Bíblia diz que muitos creram em quem? Em Jesus. Muitos se converteram. Põe aí na tela, se eu estiver errado, você me ajuda aí. João 11:45, vê se é isso. Não tem
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, um bom testemunho, meu irmão, converte muita. O bom testemunho converte muita. A igreja, diga eu, diga nós, precisamos do poder para sair das quatro paredes e avançarmos para ganhar os perdidos para Cristo, testemunhando o poder. Esse é o propósito do poder. E ser-me-eis testemunhas. Esse é o propósito, Lázaro, Ed Murphy, do poder do Espírito Santo. Nós para sermos testemunhas. Olha lá, muitos dos judeus que foram ter com Maria e viram o que Jesus fizeram, o testemunho de um homem cheio do Espírito Santo, fez com que muita gente o quê? Se convertesse. E ser-me-eis testemunha. Esse é o propósito do Espírito Santo, deste poder na minha e na sua vida, para que sejamos testemunhos, porque o poder que opera em nós vai operar no próximo. O pessoal fala, nossa, olha a vida do Edmorfo mudou, olha a vida da avó mudou, olha a vida do Flávio mudou. O Flávio era um louco no trânsito, chutava, empurrava, batia para-choque de carro, não é isso? Não era doidão? Hoje parece uma boneca dirigindo no trânsito, mas é o poder do Espírito Santo que transforma. Nós temos que, o propósito desse poder é esse, meu irmão. Saímos das quatro paredes e testemunhar, e ser-me-eis testemunha. Mas tem mais propósito desse poder, você quer ver? Vamos ver aqui, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Como em toda a Judeia aí? Como em toda a Judeia aí? Você sabe qual é o propósito do Espírito Santo, filho? Sabe qual é? Sabe qual é o propósito desse poder que vem sobre nós? Quando você recebe esse poder, é de perdoar. Havia uma inimizade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Havia uma inimizade entre os judeus e os samaritanos. E eles teriam que pregar em Jerusalém. Judéia e Samaria precisavam se unir. Onde o Espírito Santo age, inimizades são desfeitas, são verdadeiramente restauradas. Amém, gente? Inimizades são desfeitas. Não é amizades, não. Inimizades. Olha só olha o que o Espírito Santo, olha o propósito do poder. Eles teriam que pregar em Jerusalém, Judéia e Samaria. Não tinha jeito. Onde o Espírito Santo age, inimizades são desfeitas. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Coisa linda, né, pessoal? Judeus e samaritanos cheios do Espírito Santo agiram num só propósito. Aonde há o Espírito Santo, eu acho que eu cheguei a dar uma pincelada sobre isso semana passada. Não dá para falar, eu estou de mal da minha tia, eu estou de mal do meu pai, estou de mal, cheio do Espírito Santo, com esse negócio de não conversar com a pessoa. Está perdoado em nome de Jesus. Ao longo desses, eu vou completar 20 anos na igreja, atrás do negócio aqui chamado púlpito. 11 de fevereiro, vamos fazer uma festa aqui, dar um bolo para vocês, vamos? Consagrar um bolo, vou entregar para vocês, se assim Deus permitir. Eu estiver aqui ainda, né? Nesses 20 anos que eu vou completar dia 11 de fevereiro, cara, já tive gente má do meu lado para mais de metro, gente. Estou falando diante de Deus. Pessoas que comiam no meu prato, da minha casa, e viraram as costas, inventaram mentiras sobre a minha pessoa. Ah, mas pastor, cara. Pastor.
está perdoado em nome de Jesus. Se vier falar comigo, está perdoado, irmãozão. Está abençoado em nome de... Fique tranquilo. Mas pastor, te fez mal por um bom período de tempo. Te prejudicou um pouquinho. Mas mais tem Deus para me dar do que qualquer coisa. Está perdoado. Está perdoado? Vai ganhar almas, vai, cara. Se precisar andar do lado evangelizando para ganhar alma, vai andar do meu lado. Mas na minha casa é obrigado a ir? Não. Simples assim. É obrigado a fazer parte do meu ciclo? Eu sou obrigado a confiar nessa pessoa de novo? Não. Mas eu perdoo ela em nome de Jesus. Meu irmão, o propósito do Espírito Santo é nos tornar homens, genericamente falando, perdoadores. Da mesma maneira que havia uma inimizade entre os judeus e os samaritanos, agora teriam que pregar em Jerusalém. Judéia e Samaria, não tinha como. Olha só que coisa. A inimizade foi desfeita. Onde o Espírito Santo age, meu irmão, tudo se transforma. Mas tem mais aqui. Vamos ver aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis o que, pessoal? Testemunha. Essa palavra testemunha aqui, pessoal, você pode tirá-la e colocar e sereis mártires. Tem medo de errar. Estou falando com convicção. Amém, gente? Se eu tiver que morrer por esta causa, eu vou morrer. Porque esse é o propósito do Espírito Santo. Ir até o fim. Se tivermos que morrer, vamos morrer. Ou você não está preparado para isso? Se o Brasil amanhã, de uma hora para outra, começa a perseguir você, como é que você vai se comportar? Cheio do Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, mártir. Você vai até o fim. Está difícil de acontecer isso? Não. Tem que estar preparado, filho. Para ser um mártir, para ser uma testemunha do Evangelho de Cristo, em meio a um regime que vai lhe proibir de falar de Jesus. E se isso acontecer? Você está pronto? Esse é o propósito. Olha como nós precisamos do Espírito Santo. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo para ir até as últimas consequências, para ser até um mártir. Coisa séria, pessoal. E tem pessoas que estão desprezando o Espírito Santo. Estão levando o Espírito Santo, empurrando nas coxas, na barriga. Não faça isso. E ser-me-eis testemunha, mate. A igreja, em outras palavras, precisa morrer para si mesma, para o mundo, para o pecado. Isso é ser um mártir. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela morre para si mesma. Os conceitos dela, Flávio, já não valem mais nada. É os conceitos de Deus que prevalecem. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, além de morrer para si mesma, ela morre para o mundo. Ela não quer saber das coisas do mundo. E olha, eu estou muito feliz esse ano, porque eu sempre fui muito ligado ao futebol. Muito. Mas muito. Meu time foi campeão brasileiro, eu não mandei um WhatsApp brincando com ninguém. O Brasil jogou o jogo da Copa, na hora que saiu o gol, eu até fiquei bravo. Falei, puxa, estou torcendo para a Sérvia. Para acabar logo isso aí. A gente acordar e ver a realidade do nosso Brasil é outra, totalmente diferente do que essa do Brasil tupiniquins do futebol. Mas ganhou. Para mim não mudou nada. Sua vida mudou? O meu boleto continua lá em cima do meu impressor que eu imprimi sem pagar. Se eu receber o salário de dezembro para pagar. Eles ganhando ou perdendo, o meu boletão está lá. Meu boletão do aluguel está lá. Amém, queridos? Então eu fiquei feliz. Falei, puxa, eu estou morrendo por futebol. Que maravilha, não estou acreditando nisso. Eu não assisti um jogo da Copa. Estava com os amigos, falei, eu vou assistir a Argentina e... Quem que jogou? México. Ixi, eu fui para a praia ontem, com a minha filha, com a minha esposa.
Estou com a testa queimada, queimou só um pedaço da testa. Nunca vi, acho que foi onde não foi, passou, como é que chama o negócio? O protetor solar, né? Fui lá salgar a canela lá na praia, tá nem aí para jogo. Cheguei em casa, estava no segundo tempo, nem assisti. Falei, caramba, alguma coisa está acontecendo. E glória a Deus, porque eu preciso, não sei você, mas cheios do Espírito Santo, nós iremos até as últimas consequências por Jesus. Seremos testemunhas, ou seja, mártires. Mártir é aquele que morre por uma. A igreja precisa morrer para si mesma, precisa morrer para o mundo, precisa morrer para o pecado e morrer pelo Evangelho. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Esse é o propósito do Espírito Santo. Você morre para as coisas desse mundo, você morre para si mesmo, você morre para o pecado, você não quer mais saber disso. Você morre, o mundo já não te interessa mais. Se o mundo tem seduzido você, fale com Deus. Fale, eu preciso do Espírito Santo. Eu não estou falando que você não pode ter sonhos. Eu falei isso, Hermes, meu amigo. Falei, minha irmã. Eu não falei isso. Não falei que você não pode ter sonhos. Por exemplo, eu tinha sonhos de um dia conhecer os Estados Unidos. Estou perdendo esse sonho. Tem coisa mais importante na minha vida do que isso. Nunca fui para lá. Eu tinha vontade de ir muito grande antigamente. Nossa, faz uns 10 anos, olha, eu estou falando por baixo, que eu venho pagando todo mês uns pontinhos na Azul para juntar para ir para os Estados Unidos. Mas o propósito de Deus era outro. Eu juntei tanto, estava chegando lá. Aí minha mãe ficou doente, eu ia toda semana para São Paulo e voltava. Você lembra disso? Quem lembra disso? Diga amém. Ia na segunda, eu voltava no sábado para pregar no domingo para você. Lembra? Gastei todos meus pontos. Deus tinha outros planos. Glória a Deus. Então, o propósito do Espírito Santo é para que morramos, pessoal. Para as coisas desse mundo, para nós mesmos, para o pecado e pelo Evangelho. Vamos ler de novo aqui. Tem mais uma coisa que eu quero falar com você aqui. Olha como é importante o Espírito Santo, pessoal. Mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós e ser meus testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olhe para mim. Nunca desista de ninguém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ganha até as mais longínquas pessoas. Pastor, mas está difícil, pastor. Estou longe de ganhar. Não, mas até os confins da terra. A extensão deste poder, ele alcança aquela prima que está lá no interior, lá no agreste. Diga amém, gente. Olha a importância do Espírito Santo, que você vai ganhar. É a extensão do poder. E ser minhas testemunhas, não é isso? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Até a pessoa que está mais longe de Cristo, você vai ganhar cheia do Espírito Santo de Deus. Até aquela pessoa mais longínqua, pastor, mas que ela está nas drogas, está no pecado, está no erro, está numas coisas absurdas. Você, cheio do Espírito Santo, você vai alcançá-la em nome de Jesus. Porque até os confins da terra. Nós precisamos do Espírito Santo, pessoal. Mensagem simples, simplória, até demais. Mas eu espero que você pegue essa mensagem e fale, eu preciso ser cheio do poder do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós vimos que nós não pregaremos com poder, não viveremos com ousadia, não vamos testemunhar com autoridade, nem colheremos frutos em abundância. Agora, cheio desse Espírito Santo, o propósito do Espírito Santo, meu Deus do céu, eu vou ganhar os perdidos, cheio do Espírito Santo. Eu vou sair das 4 paredes e ser-me-eis testemunha. Eu vou sair das 4 paredes e vou testemunhar. A minha vida será um livro de testemunho, uma carta viva que vai testemunhar desse Deus que
cura, liberta, restaura e salva, e traz alegria e dá fruto. Olha, eu vou ser essa testemunha, eu vou ser aquele que vai ganhar os perdidos. O propósito do Espírito Santo é esse, para que nos façamos pessoas perdoadoras. Olha que coisa linda, tanto em Samaria como na Judéia. Judeus samaritanos se odiavam, agora eles seriam testemunhas. Olha que coisa linda. As inimizades seriam desfeitas através do poder do quê? Do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, nós vimos aqui, acabei de falar, para que sejamos testemunhas novamente, para ser mártires. Nós temos que morrer. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela morre para si mesma, ela morre para o mundo, ela morre para o pecado, ela morre até pelo Evangelho. Será que nós estamos preparados para morrer pelo Evangelho, pessoal? Isso é coisa muito séria. Lá na Coreia do Norte, as pessoas estão morrendo pelo Evangelho. Lá na China, as pessoas morrem pelo Evangelho. Lá na Nigéria, as pessoas morrem pelo Evangelho. Em Cuba, as pessoas morrem pelo Evangelho. Lá na Nicarágua, as pessoas morrem pelo Evangelho. Lá na Venezuela, as pessoas morrem pelo Evangelho. São mártires. E eu e você, será que estamos preparados? Se isso aqui entrar no Brasil, e me limito a falar só isso, você estaria preparado? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está. Ela não está nem aí. Ela vai morrer pela causa. Ela vai morrer pelo Evangelho. Ela vai morrer pelos perdidos. Vai morrer para o mundo. Vai morrer para o pecado. Vai morrer para si mesma. Ela não quer saber mais. Ela quer saber do Evangelho. Ela não quer saber de mais nada. Esse é o propósito do poder que vai vir sobre você. E por fim, como eu falei, a extensão desse poder. Você cheio do Espírito Santo, até aquelas pessoas que parecem estar mais e mais longe de Cristo, através da sua vida, vão se converter em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu e diga: Pai, muito obrigado por essa simples palavra. Diga: Senhor, não tem jeito, eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo. Diga: eu preciso verdadeiramente ser cheio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu preciso e vou buscar a Tua presença, Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga: Pai, é isso que eu quero, a Tua presença na minha vida sendo real, em nome de Jesus.